Senhoras e senhores, bom dia. Sejam muito bem-vindos, autoridades, convidados, participantes em geral, estudantes, dirigentes de órgãos públicos e privados. Saudamos ainda todos os delegados de polícias, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, estudantes de direito e comunidade jurídica de uma forma geral. A Associação dos Delegados de Polícia Federal tem a satisfação de dar-lhes calorosas boas-vindas ao 3º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. A proposta é ouvir e discutir experiências e ensinamentos teóricos e práticos de palestrantes com larga vivência no combate à corrupção, um tema momentâneo, de forma sóbria e técnica, com que merece ser entendido e enfrentado. Ao tempo em que agradecemos a escolha de participar de nosso simpósio, esperamos que esse evento seja bastante útil e enriquecedor para a sua vida profissional ou estudantil. Neste momento, daremos início à composição da mesa de honra do 3º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Convidamos para compor a mesa as autoridades. Anfitriões do evento, excelentíssimo senhor diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal Regional Bahia, Rony José Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvanir Paiva. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Salvador, ACM Neto. Senhor desembargador Júlio César Travessa, representando o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Gesivaldo Brito. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, o desembargador José Edivaldo Rocha Rotundano. Excelentíssima senhora, diretora executiva da Polícia Federal, delegada Silvana Helena Vieira Borges. Excelentíssimo senhor superintendente da Polícia Federal, Daniel Justo Madruga. Excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público Federal no Estado da Bahia, Fábio Loula. Presidente da FEComércio, Carlos Andrade. Senhor Alberto Cánovas, representando o presidente da FIEB, Ricardo Alban. Senhor presidente da Oriente Cinemas, Aquiles Mônaco. Presidente da JUF, Fernando Mendes. Gostaríamos de registrar as presenças do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, Luiz Carneiro Filho, o senhor presidente da OAB Seção Bahia, Luiz Viana Queiroz, representando o presidente da Câmara de Vereadores, Kiki Bispo, e representando o governador do Estado da Bahia, Nelson Gaspar. Peço, por favor, que todos fiquem de pé, em respeito, para cantar o hino nacional brasileiro. Desafio nosso peito à própria morte, ó pátria.
a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Este evento conta com a valiosa parceria da UCI Oriente, Caixa Econômica Governo Federal, Prefeitura de Salvador, Movimento Combustível Legal, integra a Associação das Empresas de Transporte de Salvador, Record TV Itapuã, Bravo Caminhões e Ônibus, FEComércio Bahia, Sesc Senac, CNC, Confederação Nacional do Comércio, Gran Cursos Online, CDI Segurança Privada, Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Sistema FIEB. E com o apoio da Saltur, Empresa Salvador Turismo, Seven Café, Vancy Airports e Três Corações. Para fazer a abertura deste evento, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor diretor da ADPF Regional Bahia, senhor Rony José Silva. Por favor. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu recebo todos vocês aqui, a Associação dos Delegados de Polícia Federal, extremamente honrada com a presença de todos nessa terceira edição do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Os 2 primeiros anos desse evento foram numa crescente até chegarmos nesse ponto. E neste ponto nós temos uma flexão na curva. Por quê? Porque nós estamos num ano extremamente importante. A data desse simpósio sempre foi nessa data e coincide num calendário eleitoral. A associação decidiu, por unanimidade de seu colégio, premiar o juiz Sérgio Moro com a medalha do Mérito Tiradentes. Muito nos honrou a aceitação do ilustre magistrado, que nesta data receberá essa homenagem da associação e, na sequência, eu gostaria de dizer que nós, como delegados de Polícia Federal, somos muito honrados pela grandeza do trabalho do juiz Sérgio Moro, pela capacidade que ele teve de prestar esse serviço à sociedade e também pela capacidade que ele teve de enxergar as dificuldades da Polícia Federal e protegê-la nos momentos adequados com as decisões que foram proferidas. Por essa bela passagem, né, eu gostaria de voltar agora para a mesa de honra e agradecer a presença das ilustres autoridades aqui presentes, né, primeiramente na pessoa do presidente da ADPF, né, doutora Edivandir Félix de Paiva. Eu cumprimento todos os delegados de Polícia Federal aqui presentes e das nossas co-irmãs da Polícia Civil. Também gostaria de cumprimentar na pessoa da doutora Silvana, representando o diretor-geral da Polícia Federal nessa mesa. Gostaria de cumprimentar todos os diretores da Polícia Federal, que, com árduo trabalho, mantém essa instituição firme e com alta capacidade de trabalho e sempre reconhecida pelo público. Gostaria também de cumprimentar, na pessoa do doutor Daniel Justo Madruga, os nossos delegados daqui da Polícia Federal no Estado da Bahia, que, com muita dificuldade, mantêm os serviços prestados à nossa sociedade, né? E na pessoa do prefeito ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, os ilustres filhos da terra da Bahia, que apostou nesse evento desde o início, nos ajudando a fazê-lo desde o início em alto estilo e em alto nível e padrão. Agradeço por essa confiança da sociedade e da Prefeitura de Salvador. E gostaria também de cumprimentar, na pessoa do Dr. Fábio Loula, os representantes do Ministério Público aqui presentes, porque são a instituição parceira e que, na conjugação dos nossos trabalhos, nós podemos oferecer ao Judiciário provas robustas, com provas da autoria, que permite um processo célere e com condenações, como nós estamos vendo na Operação Lava Jato.
Gostaria de cumprimentar também, né, a pessoa do presidente da JUF, aqui presente, todos os magistrados que estão presentes aqui nessa sala e que fazem dessa justiça nossa uma justiça que é reconhecida pelo trabalho feito e hoje mais do que nunca na pessoa do juiz Sérgio Moro. Gostaria de cumprimentar também na pessoa do Dr. Rotondano, presidente do TRE, todos aqueles que fazem da justiça eleitoral no país essa justiça confiável e que permite o Brasil ser uma democracia passada a escrutínios de 4 em 4 anos. Gostaria também de cumprimentar, na pessoa do Dr. Carlos Andrade, presidente da FEComércio, todos os empresários que lutam para manter esse país sobrevivendo e produção, porque nós vemos a crise que está e esses empresários sempre mantêm e apostam num Brasil justo e ético. Eu sempre recebi acolhida dentro dessa casa e sem esse apoio nós não conseguiríamos fazer esse evento. Gostaria de cumprimentar na pessoa do Dr. Aquiles Mônaco, aqui presente, o nosso anfitrião aqui no cinema, que abriu a porta dessa casa para a gente, lá no início, onde isso aqui era um rabisco no papel de um projeto. Hoje nós vemos essa plenária cheia, as pessoas conseguindo entrar ali, certamente todos os lugares ocupados, e mais 2 salas com presença de estudantes. São aproximadamente 1000 pessoas presentes aqui hoje, e pelas transmissões online nós esperamos alcançar um público mais do que 1 milhão de pessoas. Eu vou encerrar minha fala e com grande emoção, e eu tenho certeza de entregar para vocês um projeto científico que vocês poderão acompanhar na fala de todos, onde nós vamos debater nessa data simbólica e muito importante dos 30 anos do aniversário de nossa Constituição Democrática. Vamos debater os avanços e perspectivas do combate à corrupção. Entendo eu que nessa plateia, com a presença do juiz Sérgio Moro, a presença de debatedores, presença de uma constitucionalista, Natália Masson, presença de 2 ministros dos tribunais superiores, Rogério Schietti, pelo STJ, doutor ministro Roberto Barroso, pelo STF, essas falas serão históricas aqui hoje. A retrospectiva da Operação Lava Jato, seus 4 anos, as perspectivas do combate à corrupção são muito importantes e vão se reverberar por todo o Brasil. Gostaria de fazer uma menção, fora do protocolo, mas não poderia deixar de ser, ao doutor ministro Dilson Dipp, aqui presente, que teve a honra e nos honrou com a abertura da edição passada do simpósio, que veio aqui dando o peso de sua presença na 2ª edição e continuou conosco para fazer essa 3ª edição na comissão científica e abriu as portas e deu a credibilidade que esse evento hoje tem no país. Realmente podemos dizer que é um evento de cunho nacional. Nessa plenária tem pessoas de todos os lugares do Brasil. Nós vendemos no site para todos os estados do Brasil e temos delegados de todos os estados do Brasil. Agradeço a vocês, desejo uma boa estada em Salvador e um excelente evento científico. Muito obrigado. Muito obrigada ao Rony José Silva. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal Nacional, Edvandir Félix de Paiva. Que dia, senhores. Bom dia a todos. Chega a emocionar estar diante de uma plateia tão qualificada, de gente preocupada com o país. Muito obrigado. Eu agradeço à mesa, a todos os delegados de Polícia Federal, na pessoa do Dr. Rony Silva, organizador desse grande evento, a doutora Silvana, vou representar aqui o diretor-geral da Polícia Federal e representar todos os policiais federais neste evento.
ao senhor desembargador Júlio César Travessa, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O judiciário é importantíssimo nessa empreitada de controle do Estado brasileiro. As instituições são muito importantes e que elas trabalhem coordenadamente. Só assim nós conseguimos os resultados que estão aí sendo admirados pela sociedade brasileira. Ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, uma grande missão nos próximos meses de conduzir a maior eleição que esse país já viu. Numa responsabilidade imensa com os rumos desse país. Ao excelentíssimo senhor superintendente da Polícia Federal, Daniel Justo Madruga, obrigado pela acolhida, mais uma vez, do simpósio aqui no Estado, onde o senhor é o representante da Polícia Federal. Obrigado pelo apoio, inclusive na segurança de nossos palestrantes. Obrigado pelo apoio de sempre à Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. O excelentíssimo senhor procurador-chefe do Ministério Público Federal no Estado da Bahia, Fábio Lula. Ministério Público, Polícia Federal e Judiciário, além das advocacias pública e privada, formam as carreiras jurídicas deste país e que conduzem as principais investigações, os principais processos penais, inclusive a execução penal. E nesse sistema de justiça criminal é que nós precisamos deixar o nosso país tranquilo e confiante na justiça brasileira. Confiante na justiça criminal do Brasil. Sem que o nosso povo acredite nas instituições, não há avanços. E acredito que nós temos feito um excelente trabalho. Presidente da FEComércio, Carlos Andrade, que é nosso apoiador e que representa setores da sociedade brasileira que entenderam a necessidade de fortalecimento das instituições. Muito obrigado pela presença. Senhor Alberto Cânovas, representando o presidente da FIEB, Ricardo Alban. Também muito obrigado pelo apoio à instituição, apoio à Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e um entendimento da necessidade desses eventos e desse diálogo entre nós para fortalecimento do Estado. Senhor presidente da Oriente Cinemas, Aquiles Mônaco, o seu apoio para a realização deste evento foi fundamental, deste e dos anteriores. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo entendimento do seu papel, do papel na sociedade brasileira. Ontem conversávamos e o senhor dizia, precisamos fazer sempre o correto, independentemente dos riscos e das dificuldades. O senhor está fazendo o correto. Senhor presidente da JUF, Fernando Mendes, uma parceira principalmente no fortalecimento das instituições do Estado brasileiro. Muito obrigado pela sua presença, nos honra muito. Senhoras e senhores, senhores delegados de Polícia Federal que estão aqui, em mais de uma centena de delegados, participando desse evento e presenciando a grande confiança que é depositada em vocês. Então, senhores delegados, presenciando a grande confiança que é depositada em vocês. Por causa do trabalho que é feito por vocês, é que nós temos aqui setores da sociedade e das outras instituições depositando essa confiança, esse apoio restrito à nossa instituição, à nossa associação. E, por causa de vocês, nós conseguimos fazer uma representação bem feita,
e adquirindo credibilidade junto à imprensa, à sociedade e às demais instituições. Vocês todos estão de parabéns. Sem vocês seria impossível realizar um evento como esse. Então, estamos aqui para falar sobre os 30 anos da Constituição Cidadã de 1988 e os avanços e perspectivas no combate à corrupção. E me preocupa, nesse momento, discursos de relativização da corrupção no país. Discursos que dizem que a corrupção não é um problema tão grande ou não é o principal problema. E nós não estamos procurando dizer também que a corrupção é o principal problema. Ela é um dos problemas, mas um problema seríssimo. Um problema que eu vou citar aqui pelo menos 3 grandes efeitos. O primeiro deles, o mais óbvio, não deixa chegar à segurança pública, à saúde, ao saneamento básico, à educação, os recursos. Um levantamento da Fiesp, em São Paulo, chegou à conclusão de que são desviados por ano nesse país mais de 100 bilhões de reais. É quase o déficit do orçamento para o ano que vem. Então, é muito óbvio que a corrupção impacta a vida de todos os brasileiros, sobretudo dos mais carentes. Um outro efeito é o custo do Brasil, o custo para a nossa economia, o custo para as nossas empresas serem competitivas. E se elas não são, temos dificuldade de emprego, temos dificuldade de ter uma economia pujante que ofereça recursos para que nossa sociedade viva bem. E o principal, e o que mais me preocupa neste momento, é a descrença da sociedade brasileira na própria democracia. A descrença da sociedade brasileira nos seus representantes, em parte nas suas instituições. Isso é muito perigoso. Dessa descrença nasce o cenário perfeito para todo tipo de solução e de discurso. Então, a corrupção é um mal muito grande. E como se combate a corrupção? Se combate trabalhando diuturnamente nas instituições, nas investigações, nos processos. Se combate dentro das nossas casas, ensinando os nossos filhos o que é correto, a serem honestos desde o primeiro dia de suas vidas. Se combate a corrupção fortalecendo as instituições. Nós não podemos depender de salvadores da pátria. Nós não podemos depender de governantes que dizem que vão deixar as instituições funcionar. Não deve depender da vontade do governo o funcionamento das instituições, o funcionamento do Estado brasileiro. Por conta disso, esse evento não é um evento político. Ele é realizado em agosto, em pleno processo eleitoral, porque todos os anos, nos últimos 3 anos, estivemos aqui realizando, no mesmo mês de agosto, um evento científico que congrega grandes nomes do cenário jurídico brasileiro. É um evento científico em que nós vamos discutir aqui técnica, procedimentos históricos dos nossos trabalhos, para chegar à conclusão, às conclusões do que funcionou, do que funciona e do que precisa melhorar. São profissionais que entendem profundamente do que vão falar aqui. E tenho certeza que nos próximos 2 dias nós aprenderemos muito e levaremos para as nossas instituições lições para fortalecimento do país. O nosso papel e a nossa responsabilidade é imensa. Portanto, senhores, o papel de todos aqui, neste momento, na sala principal, nas outras salas, todos os que nos acompanham pela internet, é de ouvir, refletir e construir um Brasil melhor. Um Brasil de instituições fortes, de instituições que vão funcionar pelo passar dos anos. Porque corrupção existe em qualquer lugar do mundo.
Existe nos lugares mais desenvolvidos. A diferença é se funcionam ou não funcionam as instituições do Estado. As nossas estão funcionando, sim. Não estivessem, não teríamos tido os resultados e chegado a descobrir corrupção nas ruas, nos palácios, em todos os lugares desse país. Então, estão funcionando, mas é necessário ainda aperfeiçoamentos, e é isso que nós vamos discutir aqui nos próximos 2 dias. Como presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, representando aqui 2.300 delegados da Polícia Federal, eu estou muito orgulhoso e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar novamente na Bahia e que tenhamos, nos próximos 2 dias, um evento maravilhoso. Muito obrigado. Convido agora a senhora diretora executiva da Polícia Federal, delegada Silvana Helena Vieira Borges. Excelentíssimas autoridades que compõem a mesa de honra desse evento, cumprimento a todas respeitosamente. Excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro, palestrante desta manhã. Excelentíssimo ministro Gilson Dipp, que nos prestigia sempre neste evento, colaborando efetivamente com a sua realização. Demais autoridades aqui presentes, colegas delegados, participantes deste evento, senhoras e senhores aqui participantes, meus cumprimentos respeitosos a todos. Congratulo a DPF, em especial a regional na Bahia, pela iniciativa e promoção de evento de tal porte acerca de tema tão relevante e com notáveis palestrantes. Primeiramente, deve ser compreendido que segurança pública é algo que transcende e muito a esfera policial, implicando inevitável atuação de outras áreas, educação, saúde, ocupação do espaço urbano, entre outras, e criação de uma cultura da segurança por meio da educação. A realidade que se apresenta hoje no campo da investigação criminal no Brasil, notadamente fundamentada na constatação de que o país apresenta índices de corrupção que chegam a comprometer cerca de 3% do PIB, o que equivale, em valores de 2017, a aproximadamente 200 bilhões de reais, é preocupante. Dados da CGU, nos últimos 4 anos, mostram que dos mais de 1.000 municípios fiscalizados, cerca de 80% apresentaram algum tipo de irregularidade grave. Levantamento da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal sobre desvios de recursos públicos mostram o crescimento nos últimos anos. 2014 era de 195 milhões. 2015, 2,5 bilhões. 2016, 18,7 bilhões. E 2017, 29,4 bilhões. Este cenário enseja, em todas as esferas da administração pública, a implementação de estratégias voltadas ao fortalecimento dos processos de enfrentamento aos desvios de recursos públicos e à corrupção. Essas condutas criminosas afetam diretamente os investimentos destinados às áreas da saúde, educação, infraestrutura, segurança, dentre outras essenciais à eficiência da administração e ao bem-estar da população. Daí, a necessidade de constante aprimoramento de estratégias,
ferramentas e técnicas voltadas à investigação criminal, a fim de fomentar a efetiva repressão à criminalidade em âmbito nacional, promovendo a repressão das organizações criminosas e a prevenção aos danos causados pelos crimes. Dentre inúmeros instrumentos nesse sentido, destacam-se, em âmbito internacional, as convenções de Viena, Palermo e Mérida. E, no caso brasileiro, a recente Lei Anticorrupção, Lei 12.846, de 2013. Assim como as iniciativas de combate à lavagem de dinheiro, com o objetivo de suprimir financeiramente as organizações criminosas. A Polícia Federal possui, neste cenário, um papel relevante, tendo em vista as atribuições institucionais que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. Ressalta-se a importância de sua atuação em investigações de desvios de recursos públicos e corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro, os quais são fundamentais para possibilitar a efetiva punição dos investigados e ainda a recuperação dos recursos desviados. A Polícia Federal dedica-se a buscar sempre melhorias, especialmente no aspecto da gestão, inteligência e capacitação, o que gera mais eficiência com menos esforço e a tolerância zero à corrupção nos organismos, notadamente nos organismos policiais. Esta concepção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento e à difusão de técnicas de investigação apresenta consonância com as diretrizes constantes do Plano Estratégico 2010-2022 da Polícia Federal, sobretudo em relação aos seguintes objetivos: redução da criminalidade, reduzir a atuação da criminalidade organizada, aprimorando e modernizando constantemente as técnicas investigativas em todos os segmentos de atuação. E repressão a organizações criminosas. Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de repressão a organizações criminosas e ao crime organizado em geral, instituindo novas técnicas de atuação e de investigação, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e a capacitação adequados. Assim, por meio da portaria número 86, de 2018, do Ministério da Segurança Pública, que regulamentou a estrutura regimental do Ministério da Segurança Pública, criou-se a Coordenação Geral de Repressão à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, subordinada à Diretoria de Combate ao Crime Organizado. Inserido nesse contexto, cabe também citar o desenvolvimento de vários sistemas, entre eles o Sistema Atlas, responsável pela centralização de dezenas de bases de dados públicas e privadas, que tornou possível uma maior proatividade das investigações em crimes envolvendo os desvios de recursos públicos. Por fim, nota-se que as ações da Polícia Federal contra a corrupção tiveram um crescimento de 411% em 5 anos. Passou de 56 operações em 2013 para 286 em 2017. Nesse período, o total de prisões chega a 1.946 e a de operações a 621. Centenas de pessoas foram presas por cometer crimes como corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, fraude, obstrução da justiça e recebimento de vantagens indevidas, entre outros crimes. E vamos continuar nesse caminho. Numa agenda apreendida de um agente público, numa determinada operação, foi encontrada a frase de Milor Fernandes, que diz: acabar com a corrupção é o objetivo supremo de quem ainda não chegou ao poder. E o nosso papel, seja como órgão de Estado, seja como sociedade, é mudar essa percepção e a própria realidade. Um bom simpósio a todos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Salvador, ACM Neto. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa nas figuras do diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Regional Bahia, Rony José Silva, ele que é o principal idealizador e organizador desse evento. Cumprimentar o presidente da Associação Nacional, Edvandir Paiva, cumprimentar a doutora delegada Silvana Helena Vieira Borges, diretora executiva da Polícia Federal, assim como também o senhor Daniel Justo Madruga, superintendente da Polícia Federal na Bahia. Em nome dessas autoridades, eu cumprimento a toda a mesa, cumprimento aqui todos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, especialmente da Polícia Federal, muitos estudantes. Quando a gente entrou nesse simpósio, a gente viu a presença marcante de muitos estudantes, suponho eu, inclusive, e principalmente estudantes de Direito. Muito bom ter a presença da juventude participando do debate de um tema tão importante como esse, que é o combate à corrupção. Quero, em breves palavras, dizer da honra que temos de receber mais uma edição. A nossa capital, mais uma vez, sendo premiada pela realização desse simpósio nacional. Terceiro ano do simpósio nacional, terceiro ano da presença e da parceria da Prefeitura de Salvador, exatamente por compreender a relevância do tema que, desde a primeira edição, pautou os debates realizados pelo simpósio da ADPF. E é claro que, num ano como esse, um ano de eleição em todo o Brasil, não haveria momento mais oportuno para a gente debater combate à corrupção. Eu costumo dizer que a crise que vivemos no país nos últimos 4 anos, ela pode servir de uma mudança de paradigma e de eixo para o futuro do Brasil. E eu, como cidadão, confesso a vocês, espero que ela tenha essa força. Espero que a Lava Jato, que é o maior símbolo do combate à corrupção no Brasil, ela possa mudar definitivamente os parâmetros e o paradigma da atuação na gestão pública brasileira, no cuidado com a coisa pública em nosso país. Normalmente a gente é defrontado com a pergunta se uma operação como essa, ou se as diversas operações realizadas pela Polícia Federal, o trabalho realizado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, se eles vão resolver definitivamente o problema da corrupção no país. É claro que não. Nós sabemos que não. No entanto, existem 2 formas da gente enxergar a situação: como uma fotografia ou como um filme. Quando a gente enxerga a fotografia, a gente vê ainda muitos problemas de corrupção no Brasil. Mas quando a gente olha o filme, a evolução dos últimos anos e, sobretudo, o fortalecimento pelo que passou as instituições brasileiras, eu não tenho dúvida que nós podemos, sim, ter uma visão otimista, uma visão de enxergar o futuro do Brasil de uma maneira muito mais transparente e com os servidores públicos de todos os poderes agindo de acordo com o sentimento e a vontade do cidadão. Eu queria aproveitar para parabenizar a DPF pela homenagem que faz ao juiz Sérgio Moro, concedendo-lhe a medalha do Mérito Tiradentes. De fato, o juiz Sérgio Moro é um dos grandes exemplos do bom cumprimento do serviço público no Brasil. O juiz Sérgio Moro, com a sua atuação absolutamente independente, mostrou que no Brasil o Poder Judiciário está comprometido em combater a impunidade. E talvez esse seja o principal legado da Operação Lava Jato, mostrar que no Brasil a impunidade ela não prospera. E é isso que permite uma reconexão do cidadão com o poder público, uma reconstrução da relação de confiança do cidadão com o Poder Judiciário. Nós sabemos que no passado as pessoas poderosas, os políticos, os grandes empresários cometiam crimes e ficava por isso mesmo. Hoje em dia, mais não. E eu entendo que
a Operação Lava Jato serviu de um marco histórico. Nós vamos sempre lembrar até a Operação Lava Jato e a partir da Operação Lava Jato. É claro que todos muito envolvidos e comprometidos. No entanto, o juiz Sérgio Moro foi o maior expoente e o maior exemplo da competência e do trabalho desta operação. Por fim, eu queria dizer a vocês, e até buscando aqui uma palavra que foi dita pelo doutor Edvandi, com a qual eu concordo inteiramente. Ele disse que da descrença do povo brasileiro surge um cenário perfeito para todo tipo de discurso. É verdade, doutor Edvandi. E mais do que nunca, nós precisamos que o cidadão esteja atento ao que vai ser discutido e debatido nesses próximos 40 ou 60 dias no Brasil. Afinal de contas, ninguém pode prever quais serão os resultados das eleições e nós todos temos que nos submeter à vontade popular. A democracia é isso mesmo. No entanto, as conquistas obtidas nos últimos anos, elas têm que ser preservadas e aprofundadas. E a principal delas, na minha opinião, é mostrar que as instituições do Brasil funcionam independentemente do governo A ou B, do partido A ou B, do político A ou B. Eu acho que esse é o grande tema que nós temos que defender e, olhando para o futuro do Brasil, se as instituições continuarem fortalecidas, cumprindo o seu papel, o cidadão estará protegido. E eu entendo que, mais do que nunca, é olhar para o cidadão brasileiro e garantir que a esperança pode surgir a partir do bom cumprimento do papel de cada servidor público, e fica a minha homenagem ao trabalho extraordinário que é realizado pela Polícia Federal em todo o país, e por isso mesmo o prestígio desse simpósio, que eu tenho certeza honra a cidade do Salvador, e nós, como a primeira capital do Brasil, nos sentimos muito felizes de receber um evento dessa magnitude. Bom simpósio a todos, muito obrigado. Muito obrigada, prefeito. Agradecemos aos membros da mesa que, neste momento, se desfaz. E convidamos a sentar na primeira fileira, por favor. Gostaria de registrar também a presença do superintendente da Caixa Econômica em Salvador, José Anselmo Lopes Cunha. Vamos mudar a mesa aqui agora. Enquanto isso, nós vamos assistir a um vídeo institucional da ADPF. Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Criada em 1976, a ADPF se tornou, ao longo de mais de 4 décadas, porta-voz dos anseios de quem luta contra o crime organizado e a corrupção por um Brasil maior e melhor. Hoje, somos mais de 2.000 delegados e delegadas unidos com um só objetivo: fazer da Polícia Federal uma instituição cada vez mais confiável e autônoma, condição essencial para cumprir a sua missão de polícia judiciária. Nossa história fala por si. Graças ao esforço continuado de nossos delegados e delegadas, a ADPF construiu uma reputação de eficiência e respeito que vai muito além de sua essência corporativa. Levamos a luta contra a corrupção para as ruas e trouxemos a sociedade para junto de nós. Sob o comando de nossos associados, fizemos das operações da Polícia Federal um patrimônio precioso da história do Brasil. A ADPF, quem protege você, também precisa de proteção. Neste momento, senhoras e senhores, teremos a entrega da medalha Tiradentes, que é a mais alta condecoração concedida pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Esta medalha é entregue a personalidades que tenham se destacado em relevantes serviços prestados à sociedade e à Polícia Federal. Neste ano, a votação unânime do Colégio de Diretores da ADPF foi aprovada a homenagem ao excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, que está sendo o único agraciado neste ano de 2018. Assistiremos um vídeo em homenagem ao juiz Sérgio Moro. Bom, eu conheci o Dr. Sérgio Moro
desde que ele ingressou na magistratura, e já faz um bocado de tempo. Mas tive um contato mais direto com ele, mais frequente, por ocasião da criação das varas federais criadas para o processamento e julgamento de crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e após organização criminosa. Como eu participei da elaboração desse projeto e instalei as 3 primeiras varas federais, que foram quase concomitantes, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, talvez Curitiba tenha sido a primeira, eu tive um contato muito grande com o Sérgio, porque ele era titular da vara criminal, que foi transformada em vara especializada. Com a criação da vara federal em Curitiba, todos os inquéritos foram remetidos a essa vara, onde o titular era o Dr. Sérgio Moro. E entre esses inquéritos, essas investigações, existia uma que tratava exatamente da remessa de dinheiro para o exterior. Foi onde se iniciou então a Operação Farol da Colina, em que o Dr. Sérgio Moro, como titular da vara, era o responsável pelas decisões de apreciação das nossas representações, dos nossos pedidos. Então, tudo que se precisava fazer com relação a essa operação era com o Dr. Sérgio. No início de 2004, fiz parte da Força Tarefa do Banestado, a CC5, onde até então não se conhecia muito sobre o trabalho da Justiça Federal do Paraná. E aquele ano foi a primeira quebra de paradigma, quando a maior investigação de crimes contra o sistema financeiro nacional foi desvendada pela Polícia Federal, junto à Justiça Federal do Paraná, Ministério Público Federal. Enfim, a Força Tarefa rendeu um grande exemplo de como a união das entidades públicas contra o crime organizado pode dar certo. Acredito que a Polícia Federal e a Justiça Federal têm demonstrado à sociedade que hoje, independentemente da classe social ou do seu nível político de atuação, todos estão sujeitos à lei. Sérgio Moro foi o precursor das práticas de colaborações premiadas, prática estas que serviram de subsídio para a atual lei das organizações criminosas. Dr. Sérgio Moro, o senhor foi muito importante há muito tempo, não só para a Polícia Federal, como para toda a sociedade brasileira, quebrando paradigmas e tornando uma sociedade um pouco mais atenta para os atos de corrupção, e isso refletindo na nossa cultura, a cultura dos brasileiros, os quais sabem que precisam escolher melhor os seus representantes, e a partir dessa transparência que a Justiça começou a dar às investigações, às ações penais, em decorrência especialmente do seu modo de atuação, agora a nossa população tem condição de entender os esquemas criminosos que burlavam o sistema democrático brasileiro e assim poder dar a oportunidade para que os eleitores, os empresários, os políticos honestos possam fazer um Brasil melhor, um Brasil passado a limpo. Muito obrigado por toda a sua contribuição e sempre o apoio que deu à Polícia Federal. Convido o excelentíssimo presidente da ADPF, Dr. Edvandir Paiva, para conduzir a cerimônia de entrega da medalha Tiradentes. E gostaria de registrar também a presença do cônsul-geral da Espanha para o Nordeste, o senhor Gonzalo Fournier. Bem, a medalha Tiradentes é a principal comenda da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Temos, inclusive, aqui alguns ganhadores, alguns que merecedores é uma palavra melhor, né? Merecedores da medalha Tiradentes. Os delegados que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto em Curitiba quanto em Brasília, também receberam a medalha Tiradentes. Então, a principal deferência dos 2.300 delegados de Polícia Federal a pessoas que contribuem para o fortalecimento das instituições, para o fortalecimento do sistema de justiça criminal, para
à Polícia Federal e para a Associação dos Delegados de Polícia Federal. Então, este ano, o nosso colégio de diretores da ADPF decidiu, por unanimidade, agraciar o Dr. Sérgio Moro com a medalha Tiradentes. Para nós é uma honra, e muito mais que isso, é um reconhecimento por um profissional que exerceu e exerce a sua profissão com talento, com denodo, com sentimento de aplicar a técnica do direito, de dizer o direito, de prestar fazer a prestação jurisdicional de maneira isenta, imparcial, fazendo a sua obrigação quando entrou nos quadros do judiciário brasileiro. Porque é isso que a sociedade espera de todos os funcionários, servidores, agentes públicos. Espera que, ao assumir os seus cargos, desempenhe no nível mais alto possível as suas funções. E é isso que o Dr. Sérgio Moro representa para o Brasil. Como estamos numa sociedade ainda carente, numa sociedade que ainda precisa evoluir em educação e em todos os outros planos da sociedade, nós passamos a dar loas ao Dr. Sérgio Moro e a todos os envolvidos na investigação da Operação Lava Jato como verdadeiros heróis brasileiros. Mas estavam e estão à frente desse trabalho funcionários, agentes públicos, agentes do Estado brasileiro, cumprindo muito bem a sua obrigação. E é importante que a gente, e as instituições, e uma associação do porte da nossa, reconheça esse trabalho. Então, eu convido ao palco o Dr. Sérgio Moro para receber a medalha Tiradentes. Parabéns. Continuando, eu convido o Dr. Getúlio Bezerra, um símbolo da Polícia Federal, um símbolo dos delegados de Polícia Federal e de suas equipes, para a entrega da medalha Tiradentes ao Dr. Sérgio Moro. Não estava, mas... Parabéns, doutor Sérgio. Pode colocar no pescoço? Coloca. Vou passar a palavra. Bom, passo agora a palavra ao Dr. Sérgio Moro para a sua manifestação sobre o que quiser falar a respeito do merecimento da medalha Tiradentes. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de dizer um grande prazer estar aqui na cidade de Salvador, a bela e histórica cidade de Salvador, com a hospitalidade do povo da Bahia. Não é à toa que o turismo na Bahia sempre cresce. Não é só a beleza dessa terra, mas também a hospitalidade desse povo. E gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito pela Associação dos Delegados de Polícia Federal para falar nesse evento. Muita honra estar aqui presente.
E, em particular, fico extremamente honrado com essa medalha. Eu sempre tenho dito, e foi também destacado pelo delegado, que esse foi um trabalho conjunto, foi um trabalho institucional. Inegável que existem méritos individuais, mas foram principalmente as instituições Polícia Federal, Ministério Público, trabalhando com sinergia e obtendo o respaldo jurídico das suas ações pela Justiça, que propiciaram que se avançasse tanto no enfrentamento da corrupção nos últimos anos, no âmbito da assim chamada Operação Lava Jato. Então, esse é um trunfo de todos, e eu recebo essa medalha com muito orgulho, mas sei que é um mérito muito compartilhado. E também com a sociedade e com a opinião pública brasileira. Foi a sociedade civil, foi a opinião pública, que, dando suporte aos trabalhos realizados, propiciaram que eles fossem adiante, sem que houvessem obstruções de todo tipo. Afinal de contas, os investigados, os acusados, pessoas muito poderosas, e às vezes se valem de subterfúgios ou até escancaradamente para interromper as investigações. Foi a opinião pública brasileira que deu esse suporte. Então, de certa maneira, essa medalha pertence a todos nós. Muito obrigado pelo suporte que tive e tivemos da opinião pública da sociedade brasileira. Não é minha palestra ainda, né? Então, eu volto a falar daí no momento da palestra. Muito obrigado mais uma vez por essa honraria da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, cumprimentando a todos na pessoa aqui do delegado Paiva.